Vou ler com vocês hoje Gênesis capítulo 47. Vou ministrar aquilo que Deus trouxe no meu coração, tá? Então veio José e anunciou ao faraó e disse: Meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que ele tem, estão vindo da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante do faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos. Portanto, a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-te que teus servos habitem na casa de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorias do gado, sobre os que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai e apresentou-o a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da sua vida? E Jacó disse ao Faraó: Os dias dos anos da minha vida, da peregrinação, são 130 anos. Poucos e mal foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou o Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa do seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que comprava, e José trouxe o dinheiro à casa do faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito na terra de Canaã, vieram todos os egípcios de José, dizendo: Dai-nos pão, porque morremos em tua presença. Por quanto dinheiro nos falta? E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta dinheiro. Então trouxeram seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas, dos jumentos, e o sustentaram de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós, a nossa terra, seremos servos do faraó, e dai-nos sementes para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo do faraó. E quando ao povo fê-lo passar a cidade, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de faraó, e eles comiam a sua porção de faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam as suas terras. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e as vossas terras para o faraó. Eis, aí tendes semente para vós, para que semeie a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a faraó, e o 4 partes serão vossas,
para semente do campo e para o vosso mantimento, e de que todas as vossas casas, e para que comam com vossos filhos, e disseram: a vida nos tem dado, achemos graças aos olhos do Senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isso por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo do Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muitos. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, aos anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José seu filho e disse-lhes: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponha as mãos debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Meu Deus, que passagem mais forte, né? Gente do céu, eu até me emocionei hoje com essa passagem, porque pensa o que aquele povo estava passando naquela época, né? A fome veio com tudo e eles não tinham mais nada o que vender. Eles começaram a vender os gados, eles começaram a vender as terras, eles começaram a se vender como servos, né? Para estarem ali em troca do pão, né? Em troca do que comer. Então foi um desespero muito grande de não ter o que comer. E Deus foi muito bondoso com José. Por quê? Porque foi José que supriu toda a necessidade da família dele, do pai, dos irmãos, né? Ele trouxe todo mundo para a terra onde ele estava, para a terra do Faraó. Ele apresentou os seus queridos, né, entes para Faraó, apresentou a sua família, dizendo quem eles eram, e Faraó acolheu e ainda deu uma terra para eles. Então olha como é lindo, né? Por mais que às vezes a gente não entenda os projetos de Deus para a nossa vida, às vezes a gente começa a achar que está tudo errado, a gente começa a achar que está tudo fora do lugar onde tem que estar. Mas mesmo nas coisas que aos nossos olhos está dando tudo errado, Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um porquê que Ele está permitindo que tudo isso aconteça. Ele às vezes trabalha num contexto que não condiz com aquilo que você quer ou com aquilo que você pensou, mas Ele está trabalhando a seu favor e Ele vai abençoar a sua vida. Ele está te amadurecendo, Ele está te fazendo crescer nisso que você está vivendo hoje. Então não amoleça, tenha fé que por mais que esteja sendo difícil, a bênção está muito próxima de você, o milagre está muito próximo de acontecer, está batendo na sua porta. Então creia, porque aquele que está em Deus vai colher os milagres do Senhor para a sua vida. Crie intimidade com Deus, se aproxime do Senhor, faça um jejum, busque nele, que a sua força esteja nele, que não esteja em pessoas, mas que esteja no Senhor, porque na hora certa Ele age a seu favor. Assim como Ele fez, né? Ele desenhou essa história na vida de José, para que ele pudesse chegar nesse momento, nessa hora aqui, e honrar toda a família. Honrar todos que estavam com ele ali na hora, honrar todos os seus parentes, e aí, além disso, ainda ajudar muita gente que ele ajudou, né? Porque ele foi comprando, mas ele estava alimentando aquele povo, porque era só ele que tinha alimento. Por conta de quê, gente? Por conta de uma visão que Deus deu para ele lá atrás, e que Deus falou com ele que iria acontecer. E o que ele fez? Ele creu, ele acreditou naquilo que Deus tinha mostrado para ele, e ele viveu aquilo ali dia a dia. E ele acreditou no que Deus estava fazendo, ele não murmurou, ele não reclamou, sabe? Mas ele se manteve fiel. Então hoje eu te digo, se mantenha fiel na presença de Deus, por mais que você não esteja entendendo o que está acontecendo, por mais que você esteja passando afrontas na sua vida,
se aproxime ainda mais do Senhor, porque quando a gente está com Deus, as afrontas aumentam, a perseguição aumenta. Mas se você tem Ele, você tem tudo. Não desanime, não amoleça, não desfaleça, acorde, respire, olhe para frente e fala, Deus está comigo. Então isso daqui não vai me abalar. Aqui dentro que tem que estar calmo. Pode estar uma tempestade do lado de fora, mas dentro de você tem que estar a calmaria, pela sua fé. Pela sua fé você vai receber o seu milagre, você vai receber a sua provisão, você vai receber seu milagre financeiro, ou seja, em qualquer área da sua vida que você esteja precisando. Você vai receber o seu milagre através da sua fé. Então não tire os olhos das promessas do Senhor para a sua vida. Creia que na hora certa, no momento oportuno, Ele vai agir. E Ele já está agindo. Então já comece a agradecer desde já. Mesmo que você ainda não recebeu aquilo que Ele tem de promessa para você. Mas já agradeça, porque Ele é um Pai querido e Ele nunca te abandonou. E Ele que te dá força, Ele que te restitui sua força, Ele que te levanta, Ele que te acolhe e Ele que te prospera. Então confia no Senhor, Ele está agindo a seu favor. Levanta a cabeça, caminhe que o caminho vai se abrir. Não perca nunca, jamais a sua fé. Tenha fé.